Olá, Interagindos, meu nome é Jonathan e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Interagindo. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Que bom, comigo tá tudo bem também. Vê só, eu sei que eu demorei a gravar vídeo, eu sei que faz tempo que eu não gravo, que eu não atualizo o canal, mas me perdoem. Eu sei que é culpa minha, mas isso não vai acontecer mais. Pelo menos um vídeo na semana nós vamos gravar, tá certo? Nós vamos conversar um pouco pelo menos uma vez na semana. Sem falta. Sem falta, mesmo que eu esteja morto e cansado, mesmo que eu venha aqui pra frente da câmera só pra olhar pra vocês, mas nós vamos gravar um vídeo, tá certo? Beleza. Pra começarmos 2017 com o pé direito, eu decidi falar um pouco sobre O Nome da Rosa. É um livro de Umberto Eco, lançado pela editora Record, mas que eu li no Kindle. E nós vamos falar um pouco sobre esse livro magnífico. Bem, do que se trata O Nome da Rosa? O Nome da Rosa conta a história de Guilherme de Baskerville e Addison de Melk. Eles são monges que vão para uma abadia que fica localizada na Itália, em que irá acontecer um concílio entre os homens do Papa e os homens do Imperador, que vai discutir um pouco sobre as novas ordens da Igreja Católica que estão surgindo, como por exemplo os franciscanos, que de certa forma estão indo de encontro a todos os ensinamentos propagados naquela época pelo mainstream, vamos dizer assim, da Igreja Católica. Também temos nesse plano de fundo uma série de mortes que vem ocorrendo na abadia e em que Guilherme é chamado para tentar também descobrir o que está acontecendo, quem está matando ou por que os monges estão morrendo. E é a partir daí que toda a nossa história é guiada. Nessa história descobrimos que essa abadia também é onde fica localizada a maior biblioteca da cristandade, como é relatado aqui no livro. Exatamente, a maior biblioteca da cristandade. Essa biblioteca, que é como se fosse um labirinto em que quase ninguém tem a permissão de entrar, vamos dizer, um objeto de desejo por muitas pessoas, por muitos monges até que vivem ali, o que torna um mistério maior. Logo no começo nós descobrimos que a série de mortes vem ocorrendo devido a algumas coisas ali da biblioteca, que eu não vou falar muito sobre isso porque senão vai dar muito spoiler. Falando sobre spoiler, uma coisa importante sobre spoiler é o seguinte: quem for ler essa edição da editora Record, por favor, pulem a introdução. Leiam o livro, depois vocês leem a introdução, porque eu, como fui cego, surdo e mudo ler esse livro, eu fui ler a introdução, e a introdução nos dá spoilers incríveis que entregam toda a história, toda a narrativa, e que de certa forma tira um pouco da magia, da surpresa do que vai acontecer. Eu não vou dizer que ele faz com que a história fique estragada, não, muito pelo contrário. Não é possível estragar uma história como essa, tão bem escrita como Umberto Eco escreveu, mas tira um pouco o prazer de você ir descobrindo as coisas, porque a introdução explica o que está acontecendo e por que ocorrem as mortes nessa abadia. Outra coisa que eu tenho que falar é que esse livro é um livro de camadas. Como eu disse, relaciona-se ao concílio, relaciona-se à morte dos monges, relaciona-se à biblioteca, e Umberto Eco usou esse livro para expor um pouco os seus pensamentos filosóficos, psicológicos. E é interessante ver, para muitos vai ser difícil a leitura, porque existem capítulos inteiros em que, por exemplo, discute-se o riso, a importância do riso, ou a falta de importância do riso no cristianismo, ou ideias pontuais sobre o cristianismo, porque, deixar bem claro, esse livro trata sobre monges, abades, padres, então a temática principal vai ser relacionada ao cristianismo. Como eu disse, pode ser cansativo em alguns momentos, mas eu aconselho você não desistir da história, porque a história é magnífica em sua complexidade. Uma coisa importante também de se notar é que Umberto Eco usou essa obra para homenagear muitos dos seus autores preferidos. Por exemplo, Guilherme de Baskerville, que é o nosso personagem principal, ele é um homem astuto, observador, que através dos detalhes consegue resolver casos específicos e através de deduções. Se nós formos comparar, quem é outro personagem que através de deduções consegue explicar, resolver casos? Exatamente, Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle.
Guilherme Baskerville é uma cópia cuspida e escarrada de Sherlock Holmes. Se você observar, o próprio nome dele e de onde ele veio é exatamente uma homenagem a um dos contos mais famosos de Sherlock Holmes, que é o Cão de Baskerville. Então, Guilherme é Sherlock. E o seu monge ajudante, ou o seu noviço, é Addison. Que se você for falar um pouco rápido, tipo hold the door, hold the door, hold the door, hold the door, Addison, 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 Watson. Opa, então, é exatamente isso. Watson, Addison. E é sobre o olhar de Addison que nós conhecemos a história. É ele que escreve a história, ele narra a história em primeira pessoa, ele conversa conosco muitas das vezes. O uso da metalinguagem é muito sutil e muito interessante aqui também. Outra coisa que Umberto Eco fez foi homenagear um grande autor que ele também admira muito, que é Jorge Luis Borges. Por isso até tem um personagem que é uma homenagem explícita, porque o nome do personagem é Jorge. E ele é um personagem também muito interessante. O Nome da Rosa é um dos livros mais marcantes, se não o mais marcante de Umberto Eco. É considerado uma das suas obras-primas, mas é difícil falar sobre a obra-prima de um homem que escreveu só coisas muito boas, porque Umberto Eco sempre escreveu coisas muito boas. Eu demorei muito a ler O Nome da Rosa. Confesso que no começo eu achei a leitura um pouco arrastada pelo tipo de linguagem, pela complexidade da obra, que é uma coisa difícil, que você não é aquele livro que você lê de supetão, você tem que degustar, mastigar, devagar para poder entender realmente direito o que ele quer dizer com tudo aquilo que ele quer dizer. Existe uma coisa também que é muito chata, por assim dizer, chata entre aspas, é que muitas partes do livro tem um latim, está em latim, e não tem tradução, não tem nota de rodapé, não tem nada. Você vai ter que ler em latim. Você não vai entender, mas você vai ter que ler. Existem momentos que influenciam diretamente no andamento da história, e eu achei isso meio chato, porque nem todo mundo sabe falar latim. Então fica meio complicado, mas não é um motivo para você desistir de ler esse livro não. Finalizando, O Nome da Rosa é um livro complexo, é um livro cheio de camadas, é um livro muito difícil de ler em algumas partes, em que você tem que parar para pensar, para analisar, mas ao mesmo tempo é um livro gratificante, em que no final você fica impressionado pela forma com que Umberto Eco escreveu a história. Ele criou um panorama, ele criou um pano de fundo que nos deixa a par de tudo que está acontecendo e nos faz pensar sobre a obra, e nos faz entender o que está acontecendo. Nós entendemos quando terminamos o livro, e se degustarmos, como eu disse, calmamente, nós entendemos todo o panorama, o porquê das discussões entre os confrades menoritas e o mainstream da Igreja Católica. Tudo nós entendemos porque os franciscanos nessa história estão sendo meio que excluídos, ou estão querendo acabar com a força dos franciscanos nesse período. Tudo isso nós entendemos, e é muito interessante ver tudo isso. Por isso, dê uma chance ao Nome da Rosa. E uma dica: pule a introdução. Pule a introdução. Não esqueça de pular a introdução. Leia o livro e depois leia a introdução. O Nome da Rosa, de Umberto Eco, é um livro marcante, interessante, filosófico, que nos deixa pensando por muito tempo e que nos traz ensinamentos maravilhosos. Por isso, eu aconselho muito a todos vocês lerem O Nome da Rosa, de Umberto Eco. É isso, Literagentes. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal. Temos vídeos. Eu não vou dizer qual dia, mas teremos vídeos. Espero que 2017 seja um ano ótimo para todos nós. É isso, e até a próxima.